E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo que o Arnaldo e o Tirone falaram do São Paulo que enfrenta o Vasco na quarta-feira. Jogo importantíssimo do São Paulo que busca vaga direta na Libertadores da América. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, traga a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises, a gente vai comentar e falar muito desse São Paulo, beleza? Créditos, direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Não adianta quem joga na posição do Alisson. Agenda positiva o São Paulo não tem, certo? Aqui não vai ter nunca. Aqui não tem. Quem foi o substituto do Alisson desde que ele se machucou? Bobadilha. Certo. Onde está o Bobadilha? Seleção do Paraguai. Ele é o que da seleção paraguaia? Capitão? Não. Não, capitão não é, mas é titular absoluto. Ah, tudo bem, falou. Então, mas ele tá quase para tirar 10. O Paraguai joga na terça-feira, certo? Certo. Ele vai jogar, certo? Certo. São Paulo joga quando? Quarta. Então ele não vai jogar, certo? Não vai jogar. Então não tem Alisson e não tem Bobadilha, Exatamente. certo? Então, Aliás, quem vai jogar? Então, essa é uma situação, né? O Zubeldia vai trabalhar as possibilidades. O Marcos Antônio, o Lisieiro. O Lisieiro foi pai recentemente, o filho nasceu prematuro, agora está tudo bem, ainda bem. Contra o Atlético, essa é a mesma... Porque o São Paulo é o time que joga depois da data FIFA. Sim. Já foi assim contra o Atlético Mineiro. Não tem pedalada. Até porque os caras não conseguem dar pedalada nenhuma. Contra o Atlético, já não jogou o Bobadilha, vocês lembram? Do resgate? Sim, é verdade. O Lucas entrou, porque tinha jogado poucos minutos pela seleção brasileira. Contra o Atlético jogou o Lisieiro de titular, que pode ser uma possibilidade contra o Vasco na quarta-feira em Campinas, né? O São Paulo também não tem o Arboleda, suspenso. E aí o outro zagueiro Ferrarese vai jogar contra o Bobadilha na quarta-feira, também não deve jogar, deve ser a zaga com Alan Franco e Sabino, possivelmente. E aí as dúvidas de ausências, a gente já falou, as dúvidas são se o Zubeldia vai mexer no sistema e na titularidade de alguns jogadores que vão num momento muito ruim, como o Rafinha, como o Rato, né? Se eles vão perder o lugar no time depois do que aconteceu nas últimas partidas dessa semana de treinamentos. Na verdade, a gente fica falando, né? Eu já percebi e estudei as datas FIFAs, não tem treinamento nenhum direito nas semanas de data FIFA. É bem sincero, porque não tem os principais. Então você faz o treinamento com quem é possível, é o que o Vessone falou. O Ramon Dias prefere o Martínez contra o Flamengo. O Martínez está chegando agora. Então ele vai fazer um treino. Então essa coisa, vou melhorar o time, vou mudar o sistema durante a data FIFA. Isso, na verdade, talvez seja uma ilusão. Você só cuida da parte física. Você cuida da parte física, descansa mental, trabalha alguns jogadores, algumas situações, a bola parada, mas você treinar uma solução diferente para o seu time principal, é raríssima essa situação, porque os desfalques eles acontecem e tem time que joga no dia seguinte a data FIFA, como vai ser o São Paulo. E há uma discussão no adversário, né? Como tem para o Vasco é muito importante o final de semana. Sim. Há uma discussão, quem que vai, se vai todo mundo, se não vai, enfim. Tem isso. Essa é uma situação que é muito complexa, né, pro Vasco administrar, sobretudo, porque ao mesmo tempo, se ele deixa alguns jogadores só pro final de semana, os caras ficam muito tempo sem jogar. Exatamente. Né? É uma equação complicada pro Vasco, que tem a volta contra o Atlético Mineiro no sábado, né? Então, por isso. Não é no domingo, é no sábado em São Januário. Para ter uma ideia de como o Alisson fez falta esse tempo todo, vamos ver aí um comparativo com ele em campo, ele sem ele em campo. Com o Alisson e sem Alisson. Foram 39 partidas com o Alisson e 20 sem. 21 vitórias com o Alisson, 7 sem. 10 empates com 7 sem. 8 derrotas com o Alisson, 6 derrotas sem. Desempenho com o Alisson em campo, 62,3% de aproveitamento. Sem ele, 46,6%. Porém, Arnaldo, sem querer animar muito a torcida São Paulina, não deve ser para agora. O cara talvez volte ainda antes do final do ano, mas sabe lá quando, exatamente. Só uma coisa antes do Arnaldo atualizar. Esse é o típico caso que quem não torce para o São Paulo ou não está acostumado muito com o São Paulo, sei lá, alguém que está nos assistindo que é Flamengo e mora... Então, o cara vai falar, meu, vocês estão de brincadeira fazer um quadro do Alisson, a pessoa talvez não tenha noção do tamanho e da importância desse cara para o time. Porque o Alisson não é um cara midiático, não é nada, mas é um quadro que vale mesmo, porque ele era um cara
que era a base do time, para respirar na hora que tinha que respirar, né? Um cara, ele é muito importante pro time, muito mesmo. Sem dúvida. Obra de Dorival Júnior, né? Essa transformação dele nessa posição. Sendo que, depois da lesão do Pablo, ele muitas vezes jogou de primeiro volante. Isso. Que era uma coisa que ele nunca tinha feito. Então, ele, de fato... E, além de tudo, tem história pessoal, né? Se recuperou, teve um problema muito grave de depressão. Cara, é uma coisa maluca e ele tornou-se um dos jogadores mais importantes do time. Sim, ele se machuca num jogo contra o Grêmio, que é o penúltimo do primeiro turno, quebra a perna. Talvez ele possa até voltar contra o Grêmio, um turno depois. Mas aí que tá, né? Não é uma situação que o cara, na recuperação, morou no seu treinamento, fez 5 sessões lá de fisioterapia. Para o cara voltar antes é só quando o cara está completamente, de fato, dedicado. E uma de volta fato, dessa é a parte clínica, que não é assim. Tem, mental. pro cara ter a confiança de dividir uma bola. Sim. Cara, Muita não coisa, é muita coisa. muita coisa. E o Manuel Galvez aqui, Arnaldo, ele pergunta o seguinte: Arnaldo, me explique por que o São Paulo não usa o Galo. Acho um bom meio-campo. Manda pro Corinthians, diz ele. Pois é, esse é um jogador que foi um dos maiores investimentos do clube. Ele ocupa uma posição hoje que o Zubeldia não utilizou mais. Vai fazer um turno isso, né? O Galo foi titular contra o Criciúma e antes do Criciúma, contra o Cuiabá e contra o Vasco. Quando o Zubeldia jogou com 3 jogadores no meio de campo. O São Paulo perdeu os 2 jogos. Contra o Vasco foi um desastre. O Zubeldia abriu mão desse sistema. Aliás, teve um jogo treino aí nessa data FIFA dos reservas contra o São Bernardo. O Galo até fez um gol de cabeça. E ele, de fato, é um jogador que se dedica aos treinamentos, mas nas oportunidades que ele teve, ele não foi bem nessa temporada. E na posição dele, ou ele se adaptaria mais atrás, como foi o Alisson, e ele não se adaptou. Nessa posição, normalmente o Zubeldia não tem... Ele poderia talvez também concorrer com o Luciano, que também não está numa boa fase. Este é o fato importante. O número pouco importa. Porque são jogos diferentes, quantidade de jogos diferentes, jogando os principais campeonatos do país. Agora, o que vocês querem, maritacas? O que é que vocês querem? Qual é o desempenho? Qual é o treinador que vocês pensam, maritacas? Maritacas, vamos lá, são aqueles que internamente ficam falando do treinador e colocando, será porque eu estou desconfortável, porque o time foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores? O que é que vocês querem? Né? Essa é uma pergunta a ser feita. O Zubeldia está aí, o Zubeldia já conhece o processo, ele vai ter oportunidade de usar, não na primeira janela, mas na segunda janela, um pouco mais de fôlego para contratar jogadores. Ele já conhece quem vem da base, o William Gomes é trabalho dele, vários jogadores, o Ferreirinha, que estava empoeirando, né? Os caras estavam tudo empoeirando lá no São Paulo, chega um treinador, põe para jogar, vem na Libertadores, uma das melhores campanhas dos últimos anos do Campeonato Brasileiro, mas vocês estão de parabéns. Troca tudo aí, maritacas, assumam vocês então, sabe, cara, ao invés de se preocupar com o calendário, jogar depois de data FIFA, cuidar de outras coisas, vocês ficam falando do treinador. O treinador cometeu os erros dele, sim, e todos vão cometer os seus erros. Mas tá bom. Como diria a Dona Irã cantava o seguinte: as mariposas quando chega o frio, mas agora é as maritaca. As maritaca quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Vamos trabalhar. Agora, Massa, aproveitando sobre trabalhar, já comenta aí e diz qual o tamanho da importância que você acha que o Alisson e que o Ferreirinha fazem para o time do São Paulo. E é incrível ver aí a diferença de aproveitamento com o Alisson, né? Assim, eu acho que só depois de muito tempo que a torcida do São Paulo foi entender a importância que o Alisson tinha no meio de campo do São Paulo. Principalmente porque Alisson e Pablo Maia são jogadores que se completam, né? O Pablo Maia é um cão de caça que tem uma boa chegada à área adversária, que chuta bem de fora da área, que
se impõe fisicamente, que consegue dar botes certeiros, mas que tem uma dificuldade que é a saída de bola, né? O Pablo Maia, ele não tenta esse passe mais arriscado. O passe dele sempre é pro lado e para trás, pro lado e para trás, e às vezes até incomoda bastante essa falta de personalidade mesmo. Tinha muitos lances em que o Pablo Maia tinha o total espaço para pegar essa bola, girar o corpo e dar prosseguimento para a jogada, mas ele prefere sempre dar o passe mais fácil, o passe para o lado e não o passe para frente. O Alisson é o complemento do Pablo Maia. Quando essa bola chega no Alisson, ele tem a facilidade de girar o corpo e dar esse passe para frente. Ele tem a capacidade de dominar, girar o corpo e arrancar com a bola e conseguir criar, quebrar a linha com dinâmica, carregando a bola, conduzindo a bola. Geralmente não são todos os volantes que conseguem fazer isso, né? Correr com a bola. A maioria dos volantes hoje tem como primícia de função girar e dar o passe, soltar a bola, né? Fazer essa bola chegar aos companheiros com o passe. O Alisson consegue correr com ela, ele conseguia dar dinâmica carregando a bola e quebrando as linhas de marcação com a bola, correndo. Então, assim, era literalmente uma dupla que se completava. O Alisson não tem um porte físico do Pablo Maia, mas também é um jogador que sabe marcar, mas assim, é mais aquele volante, o volante da sobra, né? O cara deu uma bobeada, ele chega por trás e rouba a bola, bem astuto, bem ligeiro. O Pablo Maia, ele já se impõe fisicamente, então era uma dupla de volante que se completavam, né? Os dois se completavam muito bem. E como eu disse, cara, nos vídeos anteriores, eu não acho que o São Paulo precisa de volantes mais. Porque você tem o Bobadilla, tem o Luiz Gustavo, tem o Santilongo, tem o Marcos Antônio, tem o Alisson e o Pablo Maia. Você tem bons volantes. Eu acho até que o Luiz Gustavo vai parar agora, no final do ano. Então, volantes não é o problema do São Paulo. Meias, assim, meias como meia direita e meia esquerda, eu também não acho que é o problema do São Paulo. O São Paulo precisa de um meia central, de um meia de ligação, de um camisa 10 de verdade, alguém que possa dar assistências pro Calleri, pro Lucas, que possa fazer esse time jogar, que o Alisson e o Pablo Maia façam essa bola chegar nesse cara, para esse cara distribuir o jogo pros atacantes. Esse é o cara que o São Paulo precisa. Então, o Alisson passou por problemas seríssimos, pensou em fazer coisas horríveis com a própria vida, teve problemas particulares sérios e conseguiu dar a volta por cima e no melhor momento ele se lesionou. Assim como o Pablo Maia, assim como o Luan lá atrás, São Paulo tem esse problema. O próprio Galopo, né, tava voando, tava muito bem e acabou se lesionando. É uma pena, né? É uma pena jogadores que tem tanto para dar em momentos tão bons da carreira se lesionarem e acabam prejudicando. Então, assim, muito do trabalho do Zubeldia essa temporada foi prejudicado pela falta do Alisson e do Pablo Maia. A gente teve aí o começo de ano muito bom, entre aspas, porque se a gente for falar, o São Paulo do Carpini ganhou a Supercopa, o São Paulo do Carpini quebrou o tabu, é uma mentira. Aquele São Paulo do Carpini, o São Paulo que venceu o Corinthians, o São Paulo que empatou com o Palmeiras e foi campeão da Supercopa, não era o São Paulo do Carpini, era o São Paulo do Dorival ainda. O time atacava como o do Dorival, defendia como o do Dorival, tinha todas as características do time do Dorival. O Carpini só estava no banco. Depois do título da Supercopa, que o São Paulo, que o Carpini começou a implementar o que ele entendia de futebol, o time do São Paulo desmoronou. Eu até costumo dizer aqui que o Carpini destruiu em 2 meses o que o Dorival demorou 8 meses para construir. E o Zubeldia, em 5 meses, já fez um time tão confiável quanto era o time do Dorival. Talvez até mais, que esse time de São Paulo consegue vitórias fora de casa. É um time que oscila menos. É um time que em jogos grandes ele ainda se impõe. Pô, o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis. Teve chances de vencer. O São Paulo foi eliminado pelo Atlético Mineiro, pô, assim, na última bola do jogo lá, uma bola de cabeça. Então não é que o São Paulo do Zubeldia é amassado pelos rivais. Não. São Paulo ainda é um time competitivo, mas é um time que ainda precisa de algumas peças para fazer esse time ser mais do que competitivo. Essa é a grande questão. Só ser competitivo muitas das vezes não vai fazer você ganhar títulos. Não vai. O São Paulo ano passado foi competitivo na Copa Sul-Americana, foi eliminado.
foi competitivo na Copa do Brasil e foi campeão. Mas foi campeão muito no limite. Perdeu fora de casa e pro Corinthians, ganhou em casa naquele jogo espetacular. Ganhou fora de casa contra o Flamengo, mas assim, o São Paulo em nenhum momento, acho que só no jogo contra o Corinthians, realmente o primeiro tempo, né, que o São Paulo dominou completamente o jogo. O São Paulo faz jogos, ou pelo menos com o Dorival, faz jogos de igual para igual. Isso é o suficiente para você ser campeão? Muitas vezes não. Muitas vezes você vai fazer o gol, o jogo de igual para igual, mas no detalhe o time adversário vai fazer o gol. Principalmente porque talvez o time adversário, principalmente quando o São Paulo enfrenta times melhores, o time adversário vai ter jogadores que são capazes de decidir. Vai ter jogadores que são capazes... O jogo contra o Botafogo é um grande exemplo disso. O São Paulo fez um jogo muito igual no Morumbi contra o Botafogo. Se o Luiz Gustavo não faz aquela palhaçada, era um jogo para 1-0 São Paulo. E o São Paulo se classificar para a Libertadores. Sabe, fazer jogo de igual para igual, às vezes não vai ser o suficiente para fazer você ser campeão. No ano passado deu certo. São Paulo fez jogos de igual para igual com todo mundo. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Corinthians e ganhou do Flamengo. O jogo no Morumbi, aqui na volta contra o Flamengo, foi um jogo de igual para igual. Jogo 1-1. O jogo lá no Maracanã foi um jogo igual para igual que o São Paulo fez o gol na bola aérea do Caleri. Então, não é sempre, e o São Paulo ainda não tem um time capaz de ser superior ao seu adversário, principalmente contra equipes grandes. Contra equipes pequenas, esse São Paulo do Zubeldia, a maioria das vezes consegue se impor. O São Paulo do Dorival era um time, e o São Paulo do Carpini era um time que fazia jogo duro contra o Palmeiras, mas fazia jogo duro contra o Vitória. O São Paulo do Zubeldia é um São Paulo que continua fazendo jogo duro contra o Palmeiras, mas no jogo contra o Vitória ele ganha. Ganha bem. Ganha se impondo, um 2-0. Existem exceções. Você pode falar, mas o jogo contra o Cuiabá, o jogo contra o Cuiabá foi um jogo atípico. Nem parecia o São Paulo do Zubeldia, parecia o São Paulo do Carpini. Em poucos jogos dessa temporada, o São Paulo foi um time perdido. O jogo contra o Cuiabá, que foi um catado, e o jogo contra o Vasco, que também foi uma aberração. Para mim, na era Zubeldia, esses foram os dois jogos que o São Paulo foi um time perdido, que o São Paulo lembrou o time do Carpini. Nos outros jogos de vitória, de derrota, de empate, o São Paulo foi um time que sabia o que estava fazendo dentro de campo. São Paulo, a maioria das vezes, sabe, é ciente do que tem que fazer. Às vezes as coisas não dão certo, às vezes o time não flui, às vezes a jogada não sai. Mas o São Paulo, ele é capaz de fazer o que tem que ser feito. Ainda, o Zubeldia ainda é um cara teimoso, ele ainda insiste com convicções que para mim são erradas. O Luciano tem que sair do time, o Rafinha tem que sair do time, o Luiz Gustavo tem que sair do time. O Ferreirinha tem que voltar. Tinha que ter dado mais oportunidades pro William. O William não jogou bem contra o Botafogo e aí sacou o menino e não joga mais. Pô, o Luciano não joga bem a temporada toda e continua no time. Não dá uma assistência. Ah, mas ele não é meia, mas ele tá fazendo essa função e é isso que eu entendo, cara. E quero que vocês entendam. A função do Luciano hoje, por mais que ele seja o artilheiro do time da temporada, não é só fazer gol. Ele tem por obrigação criar jogo, gerar jogo, porque ao contrário do time do Dorival, que o Luciano era mais uma peça, o time do Dorival tinha um conjunto, vamos dizer assim, toda uma organização que o Luciano era mais uma peça no sistema criativo. Você tinha o Rato, você tinha o Nestor e os dois volantes. Era mais uma peça no sistema de criação, onde todo mundo criava e todo mundo podia fazer gol. No sistema do Zubeldia é diferente. O sistema do Zubeldia é um sistema onde, principalmente que ele joga com dois caras abertos, entre aspas, joga sempre com um cara mais aberto que o outro, mas esse meia central, ele tem como primícia gerar jogo. Ele é o responsável, esse meia central do time do Zubeldia. Ah, mas o São Paulo não cria, o São Paulo não tem jogada. É porque esse meia, ele tem como, ou teria que ter como primícia, fazer o time jogar. E nós não temos esse cara. O Luciano não é esse cara. O Lucas também não é esse cara. Essa é a principal questão.
Tanto é que o Zubeldia, em alguns momentos, falou pro Luciano, fica mais próximo do Caleri. Foi quando o Luciano parou de fazer assistência, mas voltou a fazer gol. O Luciano estava ficando mais próximo ao Caleri e o São Paulo estava jogando quase num 4-1-3-2, que ficava só o Luiz Gustavo de primeiro volante, o Lucas e o Rato, e o Bobadilha fazia essa função ali de homem de centro, que aí sim o Bobadilha era mais um cara na criação para ajudar todo o sistema de criação para o Luciano e para o Caleri finalizar. O Luiz Gustavo ficava quase solo de primeiro volante e o Bobadilha dava um passo à frente para ajudar nessa criação, ajudar o Lucas e ajudar o Rato na criação. Aí esses jogadores, o Lucas não tem a característica de ficar aberto e o Rato também não. Então esses três jogadores se aproximavam para tentar gerar jogo para o Luciano e para o Caleri. E o Luciano dentro da área, ele é mortal, ele faz mesmo, ele guarda mesmo. Então, a gente precisa da volta do Alisson, nós precisamos da volta do Ferreirinha, nós precisamos que o Zubeldia entenda e faça esse time jogar de maneira mais fluida. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber, e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e valeu!